Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 13 de fevereiro, o esforço dos brasileiros na busca por vítimas do terremoto na Turquia e a chegada de sobreviventes ao Brasil. O uso de drones no combate ao contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai e o assassinato de um empresário por um policial durante uma audiência em Mato Grosso do Sul. E ainda, pequenos trios arrastam uma multidão de foliões em Salvador. E já teve até desfile de escolas de samba em 2 cidades brasileiras. Você vai saber já já que cidades são essas. É agora, no Brasil TV. Já passa de 35 mil o número de mortos pelo terremoto na Turquia e na Síria. Você viu aqui no Brasil TV que uma missão humanitária brasileira está ajudando no resgate de vítimas. Agora, nós vamos mostrar cada etapa desse difícil trabalho, desde o embarque da equipe até a busca por sobreviventes. A missão humanitária brasileira leva uma carga de cerca de 10 toneladas, que inclui equipamentos para resgates, mantimentos e medicamentos que o governo brasileiro doou à Turquia. O carregamento durou a madrugada toda. Nós vamos decolar agora pouco depois das 5 da manhã. Vamos ter 12 horas de viagem até a Turquia. O Brasil é um dos países que atenderam ao pedido por ajuda humanitária internacional feito pelo presidente da Turquia, Recep Erdogan, depois do terremoto que atingiu a região sul do país e o norte da Síria. Os bombeiros que viajam à Turquia se especializaram em resgates com as tragédias brasileiras. Levamos as memórias de Brumadinho, levamos as memórias de Mariana, levamos as memórias de todas as ocorrências e todas as operações que os bombeiros atenderam, ao longo da história. Por motivos logísticos do governo da Turquia, a missão brasileira foi atrasada. O aeroporto de Adana está cheio. Então a gente está indo para outro aeroporto. Quando liberar o aeroporto de Adana, a gente volta para cá e continua na missão. 16 mil. Nós saindo de lá, estava com 11. Os bombeiros da missão humanitária brasileira passam a madrugada de sexta para sábado, esperando um local para armar o acampamento. O frio é de menos 8 graus. Agora, assim, a gente precisa acertar os equipamentos. Então, assim, eles vão lá para fazer busca e confirmar se tem vítima. As buscas começam no sábado. São 3 crianças que a gente está em busca aí para verificar se não sabem se estão vivas ou mortas. A informação que a gente teve aqui do Danilo é de que haveria um menino de 8 anos debaixo desses escombros. Os bombeiros brasileiros não encontram nenhum vestígio de vida. E são chamados para atuar em outro bairro da cidade. Os bombeiros brasileiros foram chamados para ajudar nas buscas aqui em um hotel. Eles vão usar o que é chamado de detector de vida, uma máquina que detecta sinais vitais, batimento cardíaco e respiração. Os bombeiros explicam que há vários tipos de escombros. Esses escombros aqui são do tipo empilhamento, que as lajes foram caindo uma em cima da outra. Nesse cenário, nessa situação, as possibilidades de existirem espaços vitais são muito baixas. A gente sabe que a cada minuto que passa, diminui um pouco a possibilidade de encontrarmos pessoas com vidas. Mas a nossa esperança não vai acabar nunca, até o último dia que a gente estiver aqui. Os bombeiros turcos pedem aos brasileiros que priorizem os locais onde a chance de existirem vítimas ainda vivas é maior. O tempo vai passando em silêncio. Nenhum sinal vital encontrado. Os bombeiros brasileiros têm que sondar em outro local. Por volta das 11 horas da noite de sábado, a missão brasileira é convocada novamente. O repórter cinematográfico Wellington Almeida acompanha a equipe. Eles receberam a informação de que um resgatista turco morreu durante o terremoto no prédio onde eles vão fazer o resgate. São 5 horas da manhã e a equipe brasileira ela conseguiu fazer o acesso a alguns cômodos dos apartamentos do edifício, mas infelizmente não foi constatada aí a existência de vítimas vivas. A situação agora é continuar trabalhando
retornar para o nosso ponto base e amanhã continuar as atividades. A Força Tarefa Brasileira não tem data para voltar para casa. A equipe da TV Globo viajou até a Turquia num avião da Força Aérea Brasileira acompanhando a missão oficial. A TV Globo vai doar o valor equivalente ao custo da viagem para a ajuda humanitária às vítimas do terremoto. 17 sobreviventes do terremoto chegaram ao Brasil. O desembarque foi no Rio de Janeiro. A primeira imagem mostra o avião da Força Aérea Brasileira minutos antes do embarque, no aeroporto de Ankara, capital da Turquia. A aeronave decola, deixando para trás uma terra coberta por gelo e tristeza. 14 horas depois, a chegada na base aérea do Galeão, Rio de Janeiro, onde 17 sobreviventes do terremoto desembarcaram. 8 estrangeiros, 9 brasileiros. Um deles, o João Alfredo, empresário, que há anos viaja para a Turquia negociando tapetes e que estava numa cidade próxima ao epicentro do tremor. A gente ficou 5 dias sem tomar banho, no lobby do hotel, porque eu não tive coragem de subir sequer para pegar minhas roupas. Foram os piores 5 dias da minha vida, sem saber se viriam novos tremores e realmente vieram. Nós encontramos algumas famílias que seguiam aqui no aeroporto do Rio, aguardando conexão para outros estados. Conversando com elas, a gente pôde perceber principalmente 2 coisas. Primeiro, a dificuldade de lembrar de momentos importantes do que aconteceu. Segundo, a sensação de alívio de chegar ao Brasil e poder, depois de tantos dias, finalmente pisar em terra firme. Estou muito feliz. Quando a gente pisou em solo brasileiro, vocês não têm noção. Eu recebi ali um pãozinho de queijo que eu falei, Deus do céu, eu nunca pensei que o pão de queijo fosse tão importante nas nossas vidas. A Mina é de Juazeiro do Norte, no Ceará, e há 8 anos vive no Oriente Médio, onde presta serviço humanitário. Primeiro morou na Síria, onde conheceu o marido, mas com medo da guerra mudaram para a Turquia. Agora o terremoto trouxe o casal para o Brasil. Eu sou brasileira, mas eu estou voltando como uma refugiada, né? A casa foi toda perdida, as coisas perdidas. Ele precisa de um trabalho, né, aqui, nós precisamos de apoio e a gente conta com a solidariedade de todos, né, de saber que nós vivemos esse drama e que foi de maneira muito violenta. 6 dias depois da tragédia, as mãos da Fernanda ainda tremem. Ela nasceu em São Paulo e morava com um marido turco na cidade de Adiamã. A casa deles ruiu, parentes morreram e nos últimos dias ela teve que enfrentar medo, frio e fome com um filho no colo e um bebê na barriga. No começo, quando a nossa casa caiu, né, a gente também escutou os bichos gritando, morrendo, soterrado. Sim, frango, já tem frango, essas coisas. As crianças gritando dentro do carro e o lugar não parava de tremer, não parava de tremer. O que a gente viu foi muita destruição. Bairro que tem 150 casas ou menos, morreu 60, 80 pessoal que moram na cidade. Qual o plano agora? A gente tem que agradecer por estar vivo, né? E o plano agora é seguir a vida e eu não sei nem o que falar. A Força Aérea Brasileira decidiu manter a abertura parcial do espaço aéreo na reserva Yanomami até 6 de maio. A base de apoio da operação da Polícia Federal fica em Surucucu, já dentro da reserva, a 270 quilômetros de Boa Vista. É de lá que o Grupo de Operações Especiais da PF parte para as áreas de garimpo ilegal na terra indígena. Os invasores tentam esconder as balsas em áreas de rio próximas da mata. Nessa imagem dá para ver 2 balsas e mais à frente, 2 canoas. Onde é possível pousar, os agentes desembarcam e estabelecem um ponto de controle. E vão ocupando o terreno onde antes o garimpo dominava. Uma invasão ilegal que deixa para trás floresta destruída e lagos contaminados. O cerco sobre o garimpo tem atacado a infraestrutura montada ilegalmente na reserva, destruindo balsas, inutilizando maquinários. A PF, o IBAMA e a Força Nacional estão mirando nas rotas de abastecimento e de transporte de material para o garimpo. Muitos invasores já fugiram logo que as forças de segurança entraram na reserva há 4 dias.
A FAB decidiu manter a abertura parcial do espaço aéreo na reserva Yanomami, que encerraria hoje. 3 corredores de voo foram abertos no último dia 6 de fevereiro. Agora seguem até o dia 6 de maio, permitindo a saída voluntária das pessoas que ocupam os garimpos ilegais na terra indígena. Quem quer deixar a reserva pode sair também pelos rios. O comando da operação autorizou barcos para o transporte de garimpeiros e de outras pessoas que estiverem ilegalmente dentro da reserva. As embarcações não podem levar carga. Segundo a Polícia Federal, os garimpeiros ilegais que estão saindo de forma voluntária serão identificados e investigados. A PF também afirma que está investigando os financiadores desse tipo de crime. A Receita Federal está usando drones para combater o contrabando no Paraná. Na tentativa de escapar da fiscalização, o motorista da van acelera pelas estradas rurais de Foz do Iguaçu, mas já estava sendo monitorado por um drone. Atenta, equipe Bravo, confirmado, van branca indo em direção a vocês. É para abordar. Segundo a Receita Federal, mesmo sabendo das fiscalizações, os contrabandistas se arriscam. A van estava carregada com eletrônicos. Os produtos foram avaliados em R$316 mil. O veículo também foi apreendido. Nesta outra operação, o drone identificou uma movimentação suspeita ainda na madrugada e uma equipe foi acionada. Atenta, equipe Alfa, os alvos estão saindo do esconderijo. A abordagem foi na BR-277, a rota mais usada pelos contrabandistas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os 4 ônibus levavam poucos passageiros, mas o bagageiro estava abarrotado de mercadorias. Os drones são usados pela Receita Federal em Foz do Iguaçu há 2 anos. O projeto começou com equipamentos menores, alguns até amadores. Recentemente, drones mais potentes entraram em operação. Em 2021, quando o projeto começou, 477 veículos carregados com contrabandos foram apreendidos. Desde o ano passado, com os novos equipamentos em operação, foram 845, um aumento de quase 80%. Os drones foram comprados numa parceria entre a Receita Federal e o Parque Tecnológico de Itaipu, que é um centro de pesquisa que fica dentro da usina hidrelétrica de Itaipu. O convênio prevê gastos de quase R$20 milhões em equipamentos de segurança. Este drone tem um sensor que capta o calor de veículos, pessoas e pode voar até 7 quilômetros de altura. De acordo com a Receita Federal, é o único usado no Brasil por forças de segurança. Os drones também são usados em operações da Polícia Federal e já ajudaram os agentes a prender um homem que tentava fugir pelos fundos de uma casa em uma área rural. Em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, um PM reformado matou um empresário durante uma audiência no Procon. O crime foi na sala de conciliação que fica no primeiro andar da sede do Procon estadual, aqui no centro de Campo Grande. De acordo com a polícia, o dono de uma oficina mecânica de 67 anos estava numa audiência com um cliente, um policial militar aposentado, quando num dado momento da negociação, o PM sacou um revólver e fez 3 disparos. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local. Pelo menos 3 funcionários que estavam na sala saíram correndo com medo dos tiros. A negociação era em torno de um valor de R$630, referente a uma prestação de serviço que teria desagradado o cliente. Na sexta-feira, tinha tido uma primeira reunião de conciliação e hoje estava sendo realizada a segunda. O atirador fugiu e está sendo procurado pela polícia. Ele é um PM da reserva reformado desde 2015. Por causa do crime, o atendimento no Procon estadual foi suspenso hoje e amanhã e só reabre na próxima quarta-feira. Quem tinha audiência de conciliação marcada para esses dias vai ser avisado para agendar nova data. O Procon informou que vai estudar medidas para melhorar a segurança durante os atendimentos. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. Especialistas alertam para que as pessoas não usem pomadas para fixar o penteado. Elas estão proibidas desde que centenas de pessoas sofreram lesões na semana passada. Foi realmente assim, desesperador, muita dor. Cada vez que chovia, ardia mais ainda. Passei algumas horas vendo nebuloso. Quando deu, acho que umas 10 horas da noite, eu já estava sem enxergar nada. Os depoimentos são de mulheres que usaram pomadas para modelar ou trançar o cabelo e que terminaram no hospital. Em apenas 2 meses, mais de 700 pessoas tiveram queimaduras nas córneas e, em alguns casos, cegueira temporária. Isso só nos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco.
Eu já acordei sem visão. Eu não enxergava nada, só via um vulto preto. Eu não consigo ficar muito tempo em ar-condicionado. Eu tenho que ficar andando com o colírio, porque eu tenho que ficar lubrificando o olho direito. As pomadas para modelar caíram no gosto dos consumidores. Elas ajudam a manter o penteado firme por um tempão. Perto do carnaval, as vendas aumentaram. E os acidentes com as pomadas também. Em contato com a chuva ou o suor, o produto pode escorrer pelo rosto e provocar lesões na córnea. Essas pomadas, elas causam um trauma grave, elas causam muita dor, podem desencadear um quadro de olho seco ou de inflamação mais prolongada. Nos mais graves, ele pode levar a acometimento de células da córnea que não se regeneram. O paciente no futuro precisar de um transplante, por exemplo, para conseguir enxergar. Graziele conta que estava doida para brincar o carnaval, depois de 2 anos de espera. A microempresária disse que teve muito medo de não voltar a enxergar. Eu tomei banho, tirei todo o produto do cabelo, a trança, tirei tudo e fui dormir. Quando eu acordei, eu já acordei sem enxergar, sem conseguir abrir os 2 olhos. Foi desesperador demais. E qual foi o diagnóstico do médico? Queimadura nos olhos. Aumento de casos acendeu o alerta e a Fundação Altino Ventura, referência em oftalmologia no Recife, começou a desenvolver uma pesquisa para mapear e acompanhar pacientes com essas lesões. Nessas pomadas, analisando o rótulo de cada uma delas, eu pude perceber que existem alguns componentes de toxicidade, como o polietileno-glicol, o EDTA, o ácido cítrico, o MCI, dentre outros. Esses produtos químicos têm a capacidade de abrasão da córnea e até desenvolvimento de úlceras, além da conjuntivite química. Há uma semana, Thalita não sai do quarto, porque a claridade incomoda muito. E foi um evento aberto, choveu bastante e escorreu bastante para o olho, ficou ardendo, principalmente o olho direito. Aí lá foi feito o exame, falou que tinha rasgado uma córnea e a do outro olho tinha queimado. Um outro estudo, divulgado em novembro passado por este doutor em ciências farmacêuticas na Bahia, trouxe um resultado preocupante. Ele colocou pequenas quantidades desse tipo de pomada na membrana de ovos com embriões. A gente observa uma vermelhidão, seria semelhante ao que acontece quando o nosso olho irrita. Também a formação de hemorragia, que seria um sangramento, tá? Que já seria um nível bastante avançado de irritação. E o terceiro parâmetro é a formação de edema, ou seja, ocorre uma coagulação das proteínas. E isso também acontece no nosso olho. Muita atenção, né? E a seguir, a gente vai falar sobre o carnaval pelo país. Brasil TV de volta. Alguém ainda tem dúvida que o carnaval já começou? Então dá só uma olhada. Nas ladeiras de Olinda já é carnaval. Uma multidão antecipou a festa que demorou 2 anos para chegar. São apaixonados de casa e gente que vem de fora para conhecer o calor do frevo. Sou do Mato Grosso do Sul, do interior, Ponta Porã. Governador Valadares, Minas Gerais. Argentina. Depois de 2 anos sem folia por causa das restrições da pandemia de coronavírus, nos hotéis do Recife, as reservas sinalizam a melhor ocupação dos últimos 10 anos de carnaval. Tanto a região metropolitana de Recife, Litoral Sul e Olinda estão com índice de ocupação acima de 90%. Fevereiro já vem com períodos de ocupação alta nos finais de semana e se estende agora até o final do carnaval. Outra opção tradicional em Olinda é alugar um casarão histórico. Este aqui, em dias comuns, funciona como uma hamburgueria. Para o carnaval, os espaços viraram quartos. A renda extra faz diferença no orçamento da família. Para a gente que aluga quartos, é um saldo que a gente consegue viver o ano inteiro. Quem chegou mais cedo aproveita o carnaval dos apressadinhos. E nesse fim de semana teve até desfile de escolas de samba em Santos e em Vitória. O brilho das passistas e alegorias que levava o público ao delírio. Todos os ingressos vendidos, mais de 20 mil pessoas lotaram o Sambão do Povo, o Sambódromo de Vitória. A galera
galera, família, então é a melhor coisa. A gente se emociona, né? Dependendo da bateria, dependendo de alguma ala que evolui, a gente arrepia inteirinha, é muito bom. 1 hora e 2 minutos é o tempo máximo para as escolas atravessarem os 388 metros dessa avenida. E quase 8 mil pessoas passaram por aqui, representando 7 escolas de samba. A primeira escola trouxe no enredo a vida de São Benedito, o santo negro que nasceu na Itália e tem muitos devotos no centro de Vitória. Depois, uma invasão de corujas é o símbolo da Escola Unidos de Jucutuquara. Ela mostrou lendas do Rio São Francisco. A terceira escola trouxe um baile da corte. Coroas, reis, rainhas. Depois, abram alas para o humor. No teatro, na televisão, no circo. Homenagem aos artistas que fazem o povo rir. Uma locomotiva vermelha veio à frente da quinta escola e levou o público para um passeio pela história e riquezas da cidade de Colatina. Na penúltima escola, um enredo que valoriza a cultura do Nordeste, quando a última escola entrou na avenida. Mostrou a busca por tesouros no mar e na terra. Depois que a escola passou, a avenida foi aberta para o público. E mesmo depois de horas de desfile, ninguém parecia cansado. O fim de semana também foi de desfile na cidade de Santos, em São Paulo. 9 escolas desfilaram no grupo especial. O sambódromo Drauzio da Cruz ficou lotado. E o samba prestou uma homenagem a Pelé, eterno rei do futebol. Em Salvador, pequenos trios estão fazendo o maior sucesso com os foliões. O carnaval está de volta, trazendo a diversidade do folclore baiano. E a irreverência dos foliões fantasiados que já lotam ruas do centro histórico. Enquanto os grandes trios elétricos não entram nos circuitos, o que só vai acontecer a partir de quinta-feira, o Carnaval de Salvador também é animado pelos microtrios. São versões reduzidas dos caminhões que hoje arrastam multidões na folia baiana. Mas olha, dão conta do recado, viu? A banda inteira cabe num pequeno espaço. O que importa é trazer alegria. Agora, tocar guitarra sem corda, até eu, né? Levaram embora já a corda, porque hoje é só folia, é só brincadeira, é só pra homenagear, vai encaixar homenageando o Belmarx. Eu sou do Rio, é a primeira vez que eu passo o carnaval em Salvador. O que tá achando? Adorando, não quero mais ir embora. E olha só que recado importante, os hemocentros estão convocando doadores de sangue para aumentar o estoque no carnaval. O João Vitor doa sangue regularmente. A cada 2 meses comparece em um posto de doação. Isso desde que completou a idade mínima para ser um doador, há 3 anos. Está ajudando alguém aí que está precisando de sangue no momento, deve estar no hospital, sofreu algum tipo de acidente, alguma coisa assim, e a pessoa precisa de ajuda. Às vezes a gente não consegue ajudar, não é médico nem nada, ajuda com sangue, né? Ajuda do jeito que pode. A Ludiane veio doar sangue pela primeira vez e já quer voltar. Uma história de um amigo meu, né, que faz o tratamento aqui, periódico, de 20 em 20 dias ele tá aqui, e meu esposo disse que viria e eu falei, vou te acompanhar, vou perder esse medinho aqui dessa agulha, mas tranquilo. Eu até comentei quanto tempo eu já poderia voltar, ele falou que mulheres, uma média de 3 vezes ao ano, e eu farei isso, com certeza. Mas na sala de coleta, onde Ludiane estava, no Hemocentro de Goiânia, muitas cadeiras estavam vazias, num período crítico, o de carnaval, quando a demanda por sangue costuma aumentar. Os hemocentros de todo o país estão reforçando as campanhas para a doação de sangue nesse período do carnaval. Aqui em Goiás, esse mês, houve uma queda de 35% no número de doadores em relação à média esperada. Os estoques dos tipos negativos estão no limite. Motivo de preocupação porque a demanda por sangue ela não para, ela não escolhe data comemorativa, os tratamentos de saúde eles continuam ao longo de todo o ano. E somado a isso ainda existem
existem as eventualidades que ocorrem no período de feriados prolongados e festividades, que é o número de acidentes de trânsito aumentado. Então, isso impacta em quê para nós? Impacta no alto consumo de sangues RH negativos, especialmente o O negativo, além também do consumo de plaquetas. Aqui em Goiânia, a unidade móvel do Hemocentro está circulando nos bairros e cidades da região metropolitana para incentivar a doação. Nós conseguimos chegar no condomínio, no trabalho, na igreja que ele frequenta, na praça mais próxima da sua casa. Então isso facilita muito. Durante o feriado de carnaval, o Hemocentro estará aberto para receber os doadores. Para doar, é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos. O Fares é doador há 10 anos. Nunca precisou, mas sabe a importância desse gesto. Uma doação pode salvar até 4 vidas. A gente tem que procurar sempre ajudar o próximo, né? Então, a doação de sangue é uma forma que a gente pode estar ajudando, né? Com certeza. O Brasil TV fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.